Definida a chegada de Jorginho no Flamengo, frenesi por Dudu, Pedrão. Várias outras notícias, vamos repercutir a liderança do Flamengo no Campeonato Brasileiro, vitória do Mengão, amasso do Flamengo. Você que tá aí, dá aquela moral de sempre, se inscreva no canal, acione o sininho da notificação, deixa o teu like, se inscreveu, se não sim, deixou o like, toca aí meu parceiro, minha parceira, tocou, então vem comigo, rubro-negro, vamos às notícias do Flamengo, manhã rubro-negra com Pedrão, nação rubro-negra, e ó, segue o líder do Campeonato Brasileiro, Flamengo dorme na liderança do Campeonato Brasileiro e vai seguir na liderança do Campeonato Brasileiro, pelo menos até a próxima rodada, quando o Flamengo vai enfrentar a equipe do Cruzeiro, fora de casa, no estádio do Mineirão, meus amigos. Jogo importantíssimo para o Flamengo, reencontros, Flamengo, Gabigol, Fabrício Bruno, Pedrinho BH que tá querendo mandar o Dudu embora, uma crise danada, a gente vai repercutir sobre tudo isso, beleza? E aí, pessoal, o negócio é o seguinte, o Flamengo, na sua história, por mais que o Flamengo já tenha vencido 3 campeonatos brasileiros por pontos corridos, que foi 2009, 2019 e 2020, o Flamengo, ele nunca foi um time de liderar por várias rodadas. Tanto é que, se você for buscar na história, o Flamengo liderou por 64 rodadas entre o Campeonato Brasileiro de 2003 a 2025. Geralmente, as arrancadas do Flamengo é mais para o final do campeonato, né? 2019 foi um pouco mais precoce, né? Mas foi ali na 16ª rodada, eu acho que o Flamengo assumiu a liderança contra a equipe do Ceará, né? Em 2020, o Flamengo assumiu na penúltima rodada a liderança. Em 2009, na penúltima rodada, o Flamengo também assume a liderança. Então, eu espero que para esse ano seja diferente, o Flamengo possa dominar e jogar gordura, armazenar gordura, porque o Campeonato Brasileiro, para você conseguir administrar com as outras competições, você tem que botar uma gordurinha ali, aí você vai administrando melhor ali nas outras competições, tirando a Libertadores, que para mim é prioridade zero. É o mais importante, tá? O elenco do Flamengo recebe folga nesta segunda-feira, após a goleada cachapante por 4-0 para cima da equipe do Corinthians. Os jogadores do Flamengo se representam no CT Ninho do Urubu amanhã de manhã, beleza? Com foco total na partida da próxima quinta-feira, às 8 horas da noite, diretamente do Estádio Castelão, em São Luís, no Maranhão. Flamengo e Corinthians, Corinthians e Flamengo. Já reservei o meu hotel, já fiz o check-in e tô chegando no Maranhão a partir de amanhã. Amanhã de manhã cedinho já tô partindo para o Maranhão. Beleza, torcedor rubro-negro? E aí, meus amigos, é o que eu falei para vocês no jogo da altitude. Tomei porrada pra cacete, mas tudo bem, é do jogo. Tem que ter calma, tem que ter tranquilidade. Esse jogo que o Flamengo tá jogando aqui contra a LDU, se nós fôssemos pegar todos os jogos da Libertadores, da fase de grupos, e olhássemos, nós falaríamos o quê? Ó, esse jogo aqui é o mais provável que percamos pontos. O que aconteceu foi que o Flamengo deu bola contra o Central Córdoba em casa. Aí o jogo da LDU, ele ganha um peso maior. Aí o pessoal já tinha gente chamando o Felipe Luiz de estagiário, que para mim é um tremendo de um absurdo. Lógico, quando for para criticar, a gente critica, mas quando for para elogiar, quando for para defender, eu vou defender. E quem viu o pós-jogo da LDU, viu. 22 jogos, 14 vitórias, 7 empates e apenas uma derrota na temporada. 74% de aproveitamento, 41 gols marcados, 14 gols sofridos. Como é que pode vir uma pessoa e falar, esse estagiário aí, gente, pelo amor de Deus. O que eu acho engraçado é que o Flamengo tem que vencer todos os jogos por 4-0, 5-0. O Palmeiras, é porque é o melhor do mundo. Tá lá, ganhou na altitude do Bolívar.
Ganhou do Fortaleza fora, ganhou do Inter fora. É o imbatível, perdeu pro Bahia em casa. Ah, mas você tem que ver, Pedrão, que o Palmeiras perdeu um monte de gol. Pô, o Flamengo não perde um monte de gol. Finalmente o Palmeiras deu azar, não deu a cagada e perdeu um monte de gol e perdeu pro Bahia dentro de casa. Porque os outros jogos é tudo bola na área, cabeceia e faz o gol. Né? Nos últimos 3 jogos do Palmeiras, o Palmeiras sofreu 5 gols. Nos últimos 5 jogos do Flamengo, o Flamengo não sofreu nenhum gol. Pelo contrário, meteu 6 no Juventude, meteu 4 no Corinthians. A diferença, se o Flamengo tivesse pegado esses gols, porque lógico, futebol não dá pra fazer isso. É uma loucura. Ah, vamos dividir o gol do Juventude mais o gol do Corinthians aqui, bota um pouquinho contra o Vasco, vamos botar um pouquinho aqui contra a LDU e vamos botar um pouquinho contra o Central Córdoba. Não dá, né? Só que, gente, é um trabalho lindo que vem sendo realizado no Flamengo até esse momento. Precisa melhorar, não é tudo maravilhoso, fantástico, mundo de Bob, não. Tem questões ali de finalização que a gente sempre está cobrando. O Gerson continua não finalizando. Adoro o Gerson, mas ele precisa melhorar nessa situação. O que eu gostei ontem no estádio do Maracanã é que as torcidas organizadas do Flamengo parece que fecharam um acordo, né, para estarem unidas, pelo menos até o final do Campeonato Mundial. Gostei bastante, torcida unida, torcida junta, empurrando o Flamengo. Né? Foi bem bacana. Cerca de 67.501 pessoas presentes no estádio do Maracanã, para você ver como é importante ter o estádio cheio. É muito importante, gente. Faz muita diferença pro Flamengo. Não que venceu os de 4 só porque o estádio estava cheio, não. Mas ajuda pra caramba. Põe pressão no adversário, põe pressão na arbitragem, a arbitragem caseira, sabe? Enfim, tem questões extra futebol. Agora, o Flamengo vai ao Maranhão, enfrentar a equipe do Botafogo da Paraíba. A tendência é que o Felipe Luiz não coloque nenhum titular. Isso aqui é informação. Inclusive, na entrevista coletiva ontem, o Felipe Luiz falou sobre o Matheus Cunha. Ele vai ser o titular. O Felipe Luiz já garantiu que o Matheus Cunha vai ser o titular. Tá aqui, ó. Foi titular do Flamengo, é um cara que é muito confiável. Eu confio nele, vai jogar na quinta-feira e não tenho dúvida que, se precisar, sei que posso contar com ele de olhos fechados. Falou o Felipe Luiz. Agora, vai dar um descanso ali pro Rossi, né? Que, aliás, eu sou crítico do Rossi. Eu não acho ele um goleiro absurdo, mas também não um goleiro ruim. Acho que é um goleiro que está ali na média, mas tenho que admitir que nos últimos jogos ele vem salvando o Flamengo. Salvou o Flamengo ontem. O André Carrilho estava sozinho, finalizou, estava 1-0 o Flamengo ainda. Poderia, quem sabe, ele prejudicar, condicionar o jogo desfavoravelmente para o Flamengo, e ele estava lá para fazer a defesa. Então, gostei do Rossi na partida de ontem. Luiz Araújo completou 100 jogos com a camisa do Flamengo. Bruno Henrique completou 300 jogos com a camisa do Flamengo, e a ver se terá algum tipo de homenagem ao Luiz Araújo e também ao Bruno Henrique. Agora eu quero falar sobre o Hugo Souza. O Neneca, ele é exatamente o que aconteceu no jogo. Ele é aquele goleiro que faz uma defesa impossível, absurda, mas na bola mais fácil ele entrega. Principalmente se for com os pés. E ele entregou. Entregou a paçoca, o Pedro estava lá. E é bom quando tem jogador que chuta no time, porque o cara recebe, ele não quer saber. Ah, porque caiu na canhota. Ele não quer saber. É bom pro gol, meu amigo. Não tem essa história da cara cheia. Aí o que eu fico pé da vida,
Aí se é algum outro, eu não vou falar, o Flamengo ganhou, tem que dominar, tem que ajeitar, tem que olhar, foi no Pedro, ele não quer nem saber, vai né, pô, no gol. Gol do Cebolinha, fora da área. Gol do Arrascaeta, fora da área. Gol do Pedro, fora da área. Dos 4 gols do Flamengo, 3 foram de fora da área. Será que não é o momento para se refletir mais sobre isso? Será que o Flamengo não tem que finalizar mais vezes? É lógico que não vai dar certo sempre, vai bater na zaga, vai dar bloqueio, o goleiro vai defender, vai chutar para fora, mas tem que ser mais ousado nesse quesito, nos outros jogos, será? Fica a reflexão, não estou querendo trazer verdade aqui para ninguém, é só uma reflexão que eu coloco aí para o torcedor rubro-negro, tá? O Neneca, que falou ontem na Zona Mista, falou que era de se esperar que eu fosse xingado e vaiado pela torcida, fui criado aqui, tive que me manter no jogo depois do 3º gol, se pegar o jogo todo, só tive essa falha em uma posição que não permite, tive que manter a cabeça boa para entender que faz parte do futebol, não é só eu que irei errar, o Courtois falhou na Copa do Rei, enfim, a torcida vai pegar no pé, não tem jeito, é adversário, tem que entrar na mente mesmo, tem que provocar, enfim, aí é isso aí. Futebol é isso aí. O De Arrascaeta ontem se isolou ainda mais como artilheiro estrangeiro com a camisa do Flamengo, chegou na marca de 64 gols com a camisa do Flamengo. O Petkovic é o primeiro com 83, o segundo é o De Arrascaeta com 64, o terceiro é o Guerreiro com 56. Aliás, estrangeiros com mais gols no Brasileirão, né? Nem com a camisa do Flamengo, entre 1937 a 2025. De Arrascaeta tá lá brigando com o Petkovic do Elan para ver quem é o que fez mais gols e tem carreira pela frente. O De Arrascaeta é o artilheiro do Campeonato Brasileiro, na frente de vários atacantes, Pedro Raul, Verratti do Vasco, lateral esquerdo Reinaldo do Mirassol, que é o cobrador de pênalti, por isso explica, é um dos melhores jogadores do Mirassol também. O De Arrascaeta tem 5 gols, o Pedro Raul tem 4, o Verratti tem 4, o Reinaldo tem 4. E o De Arrascaeta tá lá no topo, né, da liderança do Campeonato Brasileiro. Aliás, se formos falar do Pedro, o Pedro, mesmo voltando depois, mesmo voltando de uma grave lesão, o Pedro é o vice-artilheiro do Campeonato Brasileiro, com 4 gols. Se você juntar a quantidade de gol que o Pedro e o De Arrascaeta tem junto, tem mais gols que várias equipes do Campeonato Brasileiro, porque são 4 do Pedro, 5 do De Arrascaeta. Né? E aí tinha o pessoal, porque Pedrão, o cara não tá bem, o Flamengo vai queimar etapas. Gente, eu falar, o Flamengo não tá queimando etapas. Conversei com o pessoal do médico, do departamento médico do Flamengo. Eu não sou médico, não sou fisiologista, nem tenho a pretensão de ser, mas eu gosto muito de ler, li artigos científicos, não existe protocolo padrão para o retorno de esporte de alta performance pós-lesão de ligamento cruzado anterior. Não tem protocolo padrão, 100% com evidência científica. Há caminhos. Cada um avalia individualmente o seu paciente e segue o seu caminho. E o departamento médico do Flamengo seguiu por um caminho, fez todos os testes físicos no joelho do Pedro. Ele passou muito bem em todos esses testes, incluindo aquele que tem o vídeo viralizado do Hulk, que é meio com a cadeira extensora, que ele né, chuta, né, o joelho, pá, né? E tá aí, tá voando, tá arrebentando, tá jogando bem, tá ganhando ritmo pouco a pouco, enquanto o Botafogo, de repente, dá uma segurada e tá aí. Aliás, o Pedro é o maior artilheiro de forma isolada do novo Maracanã, com 97 gols marcados. 11 pela equipe do Fluminense e 86 com a camisa do Flamengo, entre 2013 a 2025. Falando aí, fazendo recorte do novo Maracanã, né? Não fazendo de toda a história do Maracanã, que eu acredito que é o Zico. Se não me fala, é óbvio, é o Zico, o maior artilheiro do
Maracanã, contando ele todo. Aí, para buscar o número de gols, eu tenho que botar no Google aí. E agora não vai dar, que tem mais coisa pra gente conversar aqui. E aí, meus amigos, o negócio é o seguinte, outra coisa. Tem pessoal da imprensa paulista passando por... porque não foi pênalti no De Arrascaeta. Meu amigo, toma vergonha na cara, bicho. Foi pênalti pra cacete e outra. O Corinthians não ganhou, deixou de ganhar, deixou de empatar por causa do último lance. Já estava 3-0 e foi pênalti. De Arrascaeta deu uma caneta. Veio de garfa no dia que é sopa, de ervilha. De Arrascaeta foi lá, pum! Ele deu uma bica na canela do De Arrascaeta. Então é marca da cal, não tem discussão sobre isso. Entendeu? Outra coisa, o De Arrascaeta quase faz o tal do gol que o Pelé não fez. Que só ficou conhecido porque o Pelé não fez. Todo mundo, quase ele faz o gol que o Pelé não fez. Rapaz, você vê como o cara foi tão impressionante no futebol quando o cara é lembrado pelo gol que ele não fez. E quase que o De Arrascaeta... Olha, faltou... Eu achei que aquela bola tinha entrado. Eu achei que ela estava na direção do gol ali, viu? Pra ser... Aí acabou o jogo. O Ramon Abachaber tem que encerrar o jogo por ali, que não ia ter mais condição. O Maracanã ia vir abaixo, ia ser uma verdadeira loucura, tá? O Pulgar jogou bem demais, não tomou cartão amarelo. Mais um jogo sem tomar cartão amarelo. De La Cruz, bem demais, não tomou cartão amarelo. Vai estar disponível para a partida diante da equipe do Cruzeiro, sobretudo porque o Flamengo vai poupar alguns titulares lá na partida contra o Botafogo da Paraíba. E o Felipe Luiz, não quero que seja dono da razão, pelo amor de Deus. Mas ele falou o que eu venho comentando aqui no canal, na entrevista coletiva. Fizemos um gol cedo e isso ajudou. Influencia muito o jogo. Influencia. Você fazer o gol cedo, o time... Isso é com qualquer time no mundo, gente. Não é só com o Flamengo, não. Eu só acho que o Flamengo ele precisa melhorar quando ele não faz o gol cedo. E o gol não saiu. E agora? Aí que tá, pra mim, a virada de chave do Flamengo. E o Felipe Luiz, ele repetiu uma frase na entrevista coletiva de Phil Jackson. Acho que, se eu não me engano, é o treinador com mais títulos da história da NBA. Que ele falou o seguinte: ataque ganha jogo, mas defesa ganha um campeonato. Não falo apenas sobre a última linha. Falo também desde lá da frente. É porque quando você faz a pressão, você encaixota o adversário lá no campo dele de defesa, ele tá lá no campo de defesa. Mesmo que você não roube a bola, você retarde o adversário para ficar trocando passes lá no gol deles, você não tá sobrecarregando a zaga. Então o Flamengo ele faz muito isso. Você vê que tem lance que o Flamengo ele não vai pressionar o goleiro. Deixa os caras aí tocando bola na defesa. Vamos deixar os gatilhos aqui. Não vão pressionar muito incisivo. Deixa aí. Os caras... Eles mesmo vão se embananar aí. Entendeu? Eu percebo muito isso. O pessoal tá me perguntando sobre o Dudu. Aí, né? Um torcedor do Cruzeiro, lá no Parque do Sabiá, onde o Flamengo já foi feliz nessa temporada, meteu 5 para cima da equipe da Portuguesa, perguntou pro Pedrinho, dono da SAF do Cruzeiro, se o Dudu vai embora. O Pedrinho fez assim, ó. Ou seja, quer dizer que vai embora. Mas já de antemão, já adianto para você que não tem essa história de Dudu no Flamengo, pela madrugada. Só se for para rachar o elenco do Flamengo. Todo respeito ao Dudu, por mais que o Felipe Luiz já tenha elogiado o Dudu em outras oportunidades. E outra coisa, a família do Jorginho já definiu casa na cidade do Rio de Janeiro, segundo o Mauro Santana, e tem previsão para vir para o Rio de Janeiro já a partir do próximo mês de maio. Informação do Bruno Lemos em conjunto com o Mauro Santana. Tá? Meus amigos. E confio demais neles. Você que tá aí daquela moral de sempre, se inscreva no canal, acione o sininho da notificação, deixa o teu like e tamo juntão. Saudações rubro-negras.